toda a história de amor se desenrola da melhor forma. Como se fosse amor à primeira vista, como se tudo acontecesse certo, num passe de mágica e o casal ficasse junto. Às vezes, é preciso muita paciência para esperar o tão sonhado felizes para sempre. Para mim não foi nada fácil ficar com o amor da minha vida. Eu errei muito e eu tenho consciência disso. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que todas as dores que passamos valeram a pena. Eu sei que muitas pessoas vão me julgar por esses meus erros. Eu assumo todos eles. Mas no fim, todos nós estamos aqui para ir atrás da nossa felicidade. Eu tive uma infância bem difícil, bem conturbada. A minha família não era muito estruturada, nós éramos em 9 irmãos e meu pai, alcoólatra, vivia batendo na gente e também na minha mãe. Eu cresci no meio dessa violência toda e antes mesmo de completar 10 anos, eu tive que começar a trabalhar para ajudar em casa. Era realmente uma vida muito dura. Para você ter uma ideia, hoje, 6 dos 9 filhos são dependentes químicos. E eu sou uma das poucas que não me perdi nesse caminho. Com uns 16 anos, eu comecei a namorar um rapaz. A minha mãe não gostava dele, mas eu, adolescente, não queria nem saber. Ela sempre dizia que ele não prestava, que não ia ser bom para mim. E no fim das contas, ela tinha toda a razão. Mãe é mãe, né? Não demorou muito para eu acabar engravidando. Claro que eu não esperava por isso e nem sabia como lidar com toda aquela situação. E ele nem quis saber de nada. Ele não me deu nenhum apoio, nem quis registrar a própria filha. Mas eu decidi que mesmo sozinha, eu ia criar aquela criança. Então eu juntei todas as minhas forças e enfrentei as dificuldades da vida, mesmo sendo uma mãe adolescente. No começo foi bem difícil. Eu estava desempregada e precisava trabalhar para sustentar a gente. Até que um dia eu vi uma padaria perto de casa que tinha uma placa de emprego para balconista. Eu entrei e disse ao dono da padaria que eu estava interessada naquela vaga. Você quer trabalhar aqui de balconista? Você tem certeza? Olha, eu vou ser muito sincero. Eu tenho, eu quero, na minha ideia, eu precisava de um homem pro cargo. Aqui na padaria não tem mulher. Olha, moço, eu realmente preciso desse emprego. Eu tenho um bebê, ele tem só 3 meses e eu preciso cuidar dessa criança. Eu tô desesperada atrás de um trabalho, eu faço qualquer coisa. Por favor. Nossa, assim você quebra o meu coração. Tá bom, eu vou te dar uma chance. Mas é uma chance, tá? Uma tentativa, é uma experiência. Eu fiquei tão feliz que eu nem sei explicar. No dia seguinte, eu já comecei a trabalhar e me dei super bem. O dono da padaria ficou impressionado como eu conseguia resolver tudo. Mas é que eu também não tinha medo de trabalho, né? Como eu disse, eu trabalhava desde os 9 anos e eu já estava acostumada. Eu me dei tão bem lá que ao invés de só alguns meses, como ele achou que seria, eu acabei ficando por 2 anos. O Ademir, o dono da padaria, era um homem de bem. Sabe, aquele tipo de patrão que quer conhecer as pessoas que trabalham para ele? Ele tinha um coração tão bom, fazia questão de ajudar a gente. Ele até me emprestou um dinheiro para eu conseguir comprar um barraco para mim e para minha filha também. Olha, ele era muito legal mesmo. Quando eu comecei a trabalhar lá, ficou combinado que a minha irmã ia cuidar da minha filha para mim. Mas eu não tinha dinheiro para pagar para ela. E um dia, ela simplesmente se encheu, apareceu lá na padaria e largou a minha filha em cima do balcão, no meio do meu turno. Eu fiquei com tanta raiva e fiquei com vergonha também ao mesmo tempo. O que eu podia fazer? Pois o Ademir
mais uma vez, mostrando como era bom. Naquele dia ele ficou olhando a minha pequena para eu poder trabalhar. E depois, mais pra frente, até me ajudou a pagar uma moça para cuidar da minha menina enquanto eu tava lá. Ele era generoso demais. E não era só comigo, não. Com todos os funcionários. Às vezes ele organizava uma noite, levava todo mundo que trabalhava na padaria para uma confraternizaçãozinha. Era divertido, sabe? Era gostoso. E num dia desses, ele acabou me dando uma carona de volta para casa. Olha, eu fico muito admirado com você, muito admirado com a força que você tem. Obrigada, viu? Mãe, jovem, trabalhadora, você tem que voltar a estudar pra você conseguir conquistar mais coisas, sabe? Você merece. Nossa, eu agradeço muito. Você me ajudou demais. Eu sou muito grata por tudo, muito mesmo. Imagina. Obrigada, viu, por me deixar em casa, em segurança, nessa carona que você tá me dando hoje. Que isso? Eu me importo mesmo com as pessoas. E o que eu puder fazer pra ajudar, eu faço. Não hesite em pedir, viu? Se você precisar de alguma coisa, pode falar comigo. E aí, do nada, ele me deu um beijo. Eu fiquei tão surpresa. Eu nunca esperava por aquilo. Na hora eu até fiquei brava, eu empurrei ele, porque afinal ele era um homem casado, ele tinha até filhos. Eu até conhecia a família dele. Sinceramente, eu fiquei sem entender aquilo. Eu nunca tinha dado nenhum tipo de abertura nesse sentido. E também nunca tinha notado algum interesse dele por mim. Além de tudo isso, a gente tinha uma diferença de idade de 30 anos. Ele podia ser o meu pai. Olha, foi um susto, sabe? Um susto. Eu saí correndo do carro sem nem olhar para trás. O problema é que no dia seguinte, não tinha como evitar, né? A gente ia se ver no trabalho. No começo, eu até tentava ignorar. Eu desviava o olhar. Falava só o necessário, mas com o tempo eu fui entendendo mais o Ademir. A gente foi se aproximando, se conhecendo, conversando. E aí a gente se apaixonou um pelo outro. O Ademir era especial. Ele sempre tinha acreditado em mim. Mesmo quando eu mesma não acreditava, ele acreditava e isso me dava muita força. Eu sabia que não era certo. Mas aos poucos, aquele beijo não parecia mais tão errado assim. É que minha cabeça estava confusa, né? Por um lado, eu não queria. Eu não podia. Mas por outro, eu estava amando aquele homem. O amor falou mais alto e aos poucos eu fui me envolvendo com ele. Não foi nada fácil. Eu me sentia mal, mas a gente se amava de verdade. Amava pra valer e a gente não manda no coração. Foram 5 anos vivendo esse relacionamento em segredo. Eu sabia que ele não amava mais a esposa dele. Mas também sabia que por conta dos filhos, ele nunca ia se separar. Um dia eu comecei a me sentir muito mal e eu fui ao médico. Eu não podia imaginar, mas lá eu acabei descobrindo que eu estava grávida. Grávida. Eu fiquei totalmente sem chão. Não sabia o que fazer, o que falar. Eu entrei em desespero com isso. Eu já tinha uma filha que mal conseguia sustentar. Como é que eu ia fazer com uma outra criança? E o pai? O pai tinha outra família, né? No fundo, eu queria que minha filha tivesse um pai presente. Mas eu sabia que com ele isso não seria possível. Eu não podia colocar o Ademir nessa situação e eu até pensei em não contar pra ele. Mas como é que eu ia esconder uma gravidez? Não tinha a menor chance. Então eu precisei falar.
possível. Como isso foi acontecer? Não é possível. A gente sempre toma cuidado. Isso... Pois é. Não podia acontecer. Isso vai arruinar o meu casamento. Eu tenho filhos, Nilda. Isso não podia acontecer. O que a gente vai fazer agora? Eu sei que eu não podia, mas aconteceu. Eu também tô desesperada, assim como você. Eu não sei o que fazer. Já é difícil com a minha filha, imagina com mais uma criança na minha vida. E se você tirar essa criança, hein? Que? Eu resolvo isso agora. Ele comprou uns remédios que serviriam para eu perder o bebê. Mas eu fiquei encarando aqueles comprimidos e não tive coragem de tomar. Naquele momento em que eu estava olhando para aquele remédio, eu decidi que eu ia ter aquela criança e que eu ia criar minha filha sozinha. Sozinha. Ninguém ia saber que a filha era dele. Eu mesma falei que ele não precisava se preocupar com isso. Eu não queria estragar a vida dele, a relação dele com os outros filhos, nada disso, eu não queria. Então eu falei que o bebê era meu, só meu, e que eu ia dar conta de tudo, como eu já tinha feito uma outra vez. Mas nunca que o Ademir ia me abandonar. Bondoso do jeito que ele era, nunca que ele ia me deixar na mão. Ele me ajudou a gravidez inteira. E apesar de não ter registrado, ele sempre me deu tudo que eu precisei. Assim nós seguimos a vida. Nessa época eu já tinha saído da padaria, eu trabalhava num outro lugar. A minha irmã voltou a cuidar das minhas filhas, mas vivia me chateando, pedindo dinheiro. Dizia até que se eu não desse o que ela queria, ela ia contar para a esposa do Ademir tudo que ela sabia. Eu vivi um inferno durante meses. Mas uma hora eu me cansei de ser chantageada e eu simplesmente não dei mais nenhum tostão para ela. Eu achei que as ameaças eram da boca para fora, né? Mas não eram, não. Ela realmente foi baixa a esse ponto. Na maior maldade do mundo, ela foi correndo contar para a mulher dele que eu era amante do marido dela por anos. Contou tudo. Contou toda a nossa história, contou sobre a nossa filha. Claro que a esposa dele veio me procurar. E eu não neguei, não. Eu confirmei toda a história. E, sinceramente, eu me senti livre. Por mais que a verdade fosse dura e que fosse causar um mal para as pessoas, eu me libertei. Eu me libertei daquela mentira tão pesada. Era hora de resolver aquela história de uma vez por todas. E nós duas decidimos ir juntas falar com o Ademir. Nós colocamos ele contra a parede e falamos que era a hora dele decidir o que ele queria da vida dele. Ela ou eu. E sabe o que ele escolheu? Nada. Exatamente. Ele escolheu ficar sozinho. Dá pra acreditar? Nenhuma de nós duas esperávamos por isso, é claro. As duas, eu e ela, ficamos arrasadas. Eu amava aquele homem demais. E ele sempre disse que me amava também, mas no final ele não quis. A história é meio doida, né? E pra ficar ainda mais doida, eu e a esposa do Ademir acabamos ficando amigas. A gente acabou conversando muito, nos encontramos mais vezes, e uma até deu apoio para outra. Enquanto ele acabou se divorciando dela, deixando tudo para a família e indo morar sozinho. Eu pensei que esse seria o final da história, que tudo ia acabar ali. Mas não. Não. O destino prega cada peça na gente, né? Anos depois,
eu me reencontrei com o Ademir e a gente voltou a namorar. Agora, sem dever nada pra ninguém, com mais maturidade e certos do que a gente queria realmente pra vida. Nós namoramos por 2 anos, até que ele veio morar comigo e com as minhas filhas. A gente resolveu começar a nossa vida do zero, sem quase nada de dinheiro, mas com amor de sobra. Tanto amor, que depois de um tempo nós tivemos mais 2 filhos juntos e acabamos até casando no papel. Nossos filhos cresceram, todos estudaram, se formaram. Minha filha foi a primeira da família a ter um diploma e hoje ela é advogada. Eu tenho tanto orgulho da família que eu construí, eu tenho tanto amor. O Ademir também mantém contato com os filhos do primeiro casamento, mas hoje, infelizmente, ele tá com câncer. E juntos nós estamos aqui lutando contra essa doença, né? Aconteça o que acontecer, eu sempre estarei do lado dele. O nosso amor é muito forte e hoje eu não tenho mais dúvidas nenhuma disso. Eu sei que esse amor, ele é enorme. Eu jamais poderia imaginar que uma relação que começou assim, toda errada, que gerou tanta dor para tantas pessoas, no final das contas daria certo. Hoje eu olho para trás e eu vejo que a gente machuca muita gente, mas que o nosso amor venceu porque ele era verdadeiro. Não foi fácil. Não foi fácil e nem bonito. Eu tenho consciência disso. Mas nem por isso eu deixo de me orgulhar e amá-lo cada vez mais.